Austrália Podcast. Estamos no ar com informação real para você. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante que é o visto de trabalho na Austrália. Afinal de contas, a gente recebe vários direct dos nossos estudantes perguntando: Sheila, e aí, eu posso trabalhar? Depois do visto de estudante, dá para ficar só trabalhando? E hoje a gente trouxe uma especialista para falar com você, que você já sabe aqui nas inscrições. Mas antes disso, tudo bem, querido? Tudo ótimo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você já não segue a Intercâmbio Austrália Podcast, então já segue aí, deixa seu like, comentários, que hoje o assunto é muito bom de trabalho, que é com a nossa sócia praticamente já, né? Não, vai chegar o boleto. Passa invoice. Vai chegar uma invoice linda pra ela, mas também eu tenho que falar sobre os nossos patrocinadores, que é a Brazilian Style, que tá aqui, ó, com o nosso Guaraná, tem cervejinha pra você, tem café pilão, que inclusive eu tô tomando o meu, mas bora pra esse assunto que é extremamente importante. Vamos agradecer a equipe também, que a equipe tá demais, a equipe né? nota 10, né? Olha, o Joseph tá ali atrás, o Dani. O Joseph tá até uniformizado hoje. Qual que é o nome da empresa aí, Joseph? Brose. Aí, ó, já deixa aí, Dani, já deixa aí o @ deles pra seguir também, dá aquela moral no Instagram, porque pra você aí que precisa daquele help pra filmar bem, é o que, Joseph? O que faz? Faz cinema, faz business. A gente já tem episódio aí, calma. Inclusive, a galera tem que voltar clipe. a gente já tem corte no Instagram. Vai pro Instagram e vai ver o que a Brose tá fazendo. Além de estar com a gente aqui com mais de 100 episódios, tá aqui dando maior força desde o início do podcast. Eles também estão aqui, ó, fazendo um sucesso, linda. Muita coisa legal. E tem uma novidade lá que ele explicou, mas vai lá, eu vou deixar você correr lá. Boa. E eu vou deixar você ir lá no Instagram e conferir todas as novidades. Mas vamos parar de enrolar e vamos deixar ela se apresentar, né? Afinal de contas, virou sócia desse podcast. Será, meu Deus? Será que é isso mesmo? Tudo bem, querida? Olá, gente. De novo você aqui. Olá. De novo, né? Quanto tempo! Estamos felizes. Colaboradora do podcast, trazendo pra gente informação real. Obrigada por aceitar novamente estar aqui com a gente, contribuir, porque afinal de contas a gente precisa muito de você aqui. Tem muita informação hoje pra gente poder esclarecer, né, pros nossos intercambistas, pros nossos telespectadores. Tem muita gente que tá assistindo a gente só por conta desse podcast hoje, porque é um assunto super interessante. Então, primeiro se apresenta pra galera quem é você, aquela pessoa que não sabe que você tá aqui com a gente sempre, colaborando, trazendo informação real e oficial. Que já virou sócia? É, né? E eu acabei descobrindo agora? Não é? Bom, gente, meu nome é Danúzia Pontes, eu sou advogada de imigração aqui na Austrália e, né, como vocês mesmos disseram, eu já tô aqui também com vocês desde o comecinho. Sim. E é um prazer imenso fazer parte desse podcast e poder, né, oferecer informação real e oficial pra vocês. É isso aí. Então, hoje vai ser um bate-papo leve, né? A gente não tem aqui um script, a gente até fez umas anotações de algumas coisas que estão atualizadas, mas a ideia é trazer para as pessoas realmente como que é esse tal de sponsorship na Austrália, visto de trabalho. Ai, Sheila, eu quero ir pra Austrália. Muitas vezes, às vezes, as pessoas vêm e falam: eu quero ir trabalhar. Calma lá, né? O visto de estudante é permitido que você trabalhe também, mas se você quiser só trabalhar na Austrália, tem alguns steps, que aí é um visto que a Danúzia hoje está convidada. Dan, você vai me corrigindo se alguma coisa que eu falar, de repente, não tem sentido, porque a gente sabe na prática, né, que foi o que aconteceu comigo, um sponsorship e tal, mas tem muita coisa técnica, de repente você vai ali acertando e a gente vai explicando. Primeiramente, o que é um sponsorship? O que é esse visto de trabalho na Austrália? Dá pra você trazer uma definição mais popular, tá? A gente não tá aqui pra ficar lendo o site da imigração aqui, né? Mas pra galera entender mesmo na prática. Tá. Bom, vamos lá. O sponsorship, né, que é uma palavra que, inclusive, não se existe, nós mesmos inventamos essa palavra, né? Sponsor. Você é sponsorado. Essa palavra é existe, verdade. Né? Nem no português, nem no inglês, né? Sponsorado. Mas nada mais é que um visto que te dá a opção de trabalhar em período integral aqui na Austrália. Ou seja, como você mesmo falou, né? O visto de estudante, gente, o aplicante pode trabalhar 24 horas por semana, ou seja, é limitado. Uhum. Já no visto de sponsor, ou seja, você está sendo patrocinado por uma empresa para que você trabalhe em período integral aqui na Austrália, você pode trabalhar quantas horas você precisa. São os direitos, Vamos já falar sobre o negócio de sponsorado, porque pro brasileiro é desafiador você falar sponsorado, é patrocinado. Quando a gente fala que é patrocinado, na verdade é uma empresa que está te contratando e está se comprometendo contratualmente com a imigração australiana, que ela está te pagando um salário
por ano, certo? Anual. Correto. Porque é estranho a gente falar, tá sendo patrocinado. Eu preciso de um patrocínio, né? Você tá sendo contratado, na verdade, né? Em Tá palavras... sendo contratado para trabalhar na Austrália, né? Ou pode ser em outro país, por exemplo, que acontece, durante um certo tempo. Boa. Correto. Então é isso. Sponsorship é contratado. uma empresa que te contrata, né? Com um salário, com uma promessa de salário. E a gente vai até atualizar esse salário, porque eu acho que mudou, né? O salário. Mudou. Com uma promessa de salário contratualmente. Então ela tem que te pagar e ela tem que te contratar com um salário, né? Ali anual. E se comprometer com todas as regras de trabalho na Austrália. Perfeito? Todas as regras trabalhistas e as regras de imigração também. Show. Tá, então legal, caramba, dá pra ir pra Austrália, dá pra ficar na Austrália. Aliás, dá pra ir pra Austrália, dá pra ficar na Austrália? Se eu tô no Brasil, dá pra vir com esse visto? Ou só que se eu estiver aqui, eu só consigo esse visto? Como que é esse negócio? Não. Certamente, se você tá no Brasil, se você mora em qualquer outro país, você pode sim ser contratado por uma empresa australiana para trabalhar aqui num determinado cargo. Tá. Eu já fiz vistos de sponsor, tá? E aqui a gente está falando do visto 482, é o visto mais popular que a gente usa hoje em dia. Existem outros tipos de visto de trabalho, mas hoje em específico a gente vai estar falando do 482, Isso, tá? tá. Ou seja, se você está no Brasil e você tem uma proposta de trabalho, sim, dá pra gente fazer esse processo com você estando no Brasil ou estando em outro país também, Sim. para chegar aqui já contratado com visto de trabalho. Mas a diferença, né, Dan, é que às vezes, você estando aqui num outro visto, por exemplo, de estudante, que é a maioria dos nossos telespectadores, você consegue fazer essa aplicação e esperar aqui dentro, né? Então, você já consegue meio que trabalhar part-time para essa empresa, né? Já é uma opção, né? É uma vantagem, ou não necessariamente? Eu acho que a vantagem de você estar aqui na Austrália é a facilidade de conseguir uma empresa, Uma né? Eu ia falar oportunidade. um sponsor, né? É. De você pessoal, assim, fica mais pessoalmente. fácil de você entrar em contato com as empresas Sim. aqui. E você já está no horário local, você já está na Austrália, já fica mais fácil. Fica mais real, né? Não digo mais real, mas pensa que se você ligou para a empresa, você mandou seu currículo, a pessoa se interessou e falou assim, olha, dá para você dar um pulinho aqui a semana passada, a semana que vem? Dá para você dar um pulinho aqui a semana que vem? Onde você mora, né? Às vezes um bairro que é muito Você longe. consegue. Agora, se você estiver no Brasil, ela fala, olha, eu moro no Brasil, podemos conversar por telefone ou por videochamada, etc. Fica mais desafiador. Mas é o que eu te falei também. Às vezes, a pessoa estando aqui, ela já pode até trabalhar part-time para essa empresa, né? Essa empresa já consegue usufruir do trabalho dela part-time e aí solicitar esse visto, né, de trabalho full-time, o sponsorship, 482. aqui dentro. Então, também, normalmente, é onde as oportunidades mais ocorrem, né? Aqui. Sim. Na prática. Na prática, sem dúvida alguma, Sim. né? E eu vou dar um Um exemplo. teste, né? Que você diz, né? Um trial, assim. Uma oportunidade mesmo de mostrar seu trabalho. Porque, por exemplo, eu quero te contratar. Aí você tá no Brasil. Cara, até eu solicitar um visto de trabalho full-time pra você, às vezes demora... Depois você pode dar um update, mas sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, às vezes. Então, até eu ter esse funcionário aqui, vai demorar. Se a pessoa tá aqui, eu já consigo usufruir do serviço dele part-time. E na hora que a imigração liberar esse visto for aprovado, você já tá na empresa, já tá engajado, enfim. Né? Eu particularmente, acredito que você estando na Austrália, você tem oportunidades de mostrar o seu trabalho, né? E galgar oportunidades de sponsorship maiores. A não ser que seja um trabalho especialista, né? A gente também tá falando de... Pessoal de IT, por exemplo, os profissionais de IT. Eu já trouxe profissionais do Paquistão, Tá. né? Que vieram já sponsораdos ou contratados por uma empresa. Mas isso mais acontece que eu já vejo na área de IT. TI. É verdade, Na tem área mesmo. de TI, eu já né? vi também, no A Brasil... busca por emprego nessa área, onde normalmente as pessoas conseguem essa oportunidade. LinkedIn, por exemplo. LinkedIn, ou Seek, Indeed.com.au. E Empresas tem uma de maneira... headhunters. Entendeu? Também. E quando você está fazendo seu search, vamos falar ali do Indeed, por exemplo, se vocês colocarem chefe, entre parênteses, ou com aquele... Como chama aquele? Asteriscos. Com asteriscos sponsor, né? A palavra sponsor, ou 482, ou nomination, o website deles já vai te dar somente as empresas que colocaram assim. Eles já filtram. Então, só vai aparecer as empresas que estão willing, como que fala willing? Estão disponíveis a contratar. Né? Que querem contratar e que estão, né, disponíveis para contratar num visto de sponsor, por exemplo. Legal. Tá.
Então, essa questão que você levantou de, né, estar dentro aqui, e ser mais fácil para a pessoa conseguir ser contratada, eu super concordo com você também. Obviamente, é muito menos challenging, muito menos desafiador, porque você está aqui. E, realmente, os clientes que eu já fiz visto de sponsor, né, o visto 482, eles já estavam trabalhando para a empresa, período part-time, né, durante o visto de estudante, por exemplo. E assim que o visto de estudante ia terminar, obviamente, né, você tem que ter aí 1 ano de experiência, no mínimo. Agora é 1 ano, né? Graças a Deus, né? 1 ano. Legal. Então, assim, você mostrando que você tem essa experiência, é muito mais fácil você passar do visto de estudante para o visto 482. Perfeito. Que é um caminho para residência permanente. Dan, eu fiz algumas anotações aqui, e uma das coisas que a gente anotou aqui, se realmente o sponsorship, né, que é esse visto 482, esse visto de trabalho, se ele ainda é um caminho realista para quem sonha em morar e trabalhar legalmente na Austrália. O que você acha? Na minha opinião, sem dúvida alguma. Tá. É um caminho realista, porém, você tem que ter, né, como eu sempre falo para todo mundo, tem que ter determinação, vocês têm que fazer o seu homework, vocês têm que procurar um emprego, vocês têm que fazer uma cartinha de apresentação muito boa para aquela empresa, se interessar no seu perfil e querer te contratar. Mas sim, é uma realidade. Eu acho que é uma realidade muito maior hoje em dia do que era no passado. Tá. Okay. Sem dúvida alguma. Show de bola. É interessante a gente falar que esse visto de sponsorship, ele passa sempre por mudanças, atualizações. Então, se você está assistindo, nós estamos falando tudo que está rolando na lei vigente desse momento, né? Claro que a gente esperou as mudanças de julho para ver se nesse momento vinha alguma mudança, alguma alteração que normalmente ocorre, mas nada impede de qualquer momento que você está assistindo, essas informações estarem já desatualizada ou com alguma mudança. Por isso que a gente indica, vai estar todos os contatos da Danúzia aqui. Sempre faça, né, uma consulta sobre o seu caso pessoal. Então, tudo que a gente falar aqui hoje vale na data de hoje que nós estamos gravando, mas é interessante que você faça uma consulta para ver se isso que a gente está falando aqui cabe para você e validar todas as informações, tá? Que a ideia é trazer informação real e oficial, mas constantemente as regras e as leis da imigração, elas mudam, tá? Então, gente, calma, né? Qualquer coisa, faça a consulta certinho lá com a Danúzia e valide tudo que a gente está falando aqui, se tá valendo ou não. Uma coisa legal também é seguir as redes sociais, né? A própria Danúzia, ela posta aí toda semana vários vídeos com informações atuais. Se tem alguma alteração na lei, ela explica. Então, além da Danúzia, a própria Intercâmbio Austrália sempre está atualizado, estão trabalhando em conjunto para passar melhor informação para vocês. Então, seguem as 2 redes sociais aí que eu tenho certeza que vocês vão estar bem atualizados. Show de bola. Então, uma das mudanças assim que a gente pode só rapidinho pincelar, que antigamente era um 457, era o nome desse visto, né? Muito tempo atrás. Então, se você viu aí, alguém falou, eu fui pelo 457, é esse 482. A gente passou por algumas alterações que tinha shortlist, que era profissões que estavam numa lista menor e que às vezes davam uma residência. E aí, depois tinha uma outra lista que era de uma lista que dava residência, que era long list. Então, tem várias alterações. É disso que a gente tá falando. Mas hoje nós vamos falar disso. Então, hoje não tem mais nada disso, né, Dan? Vamos traçar para o pessoal step by step. Legal. Vou mudar para um sponsorship. Tô aqui no visto de estudante, tô aqui arrasando no inglês. Já tive uma oportunidade de trabalho. Afinal de contas, eu sou uma profissional qualificada, né, gente? Né? Vocês sabem que intercâmbio é comigo mesmo. É ou não é? Foi assim que eu migrei, tá? Foi assim que eu migrei. Então, tive essa oportunidade de trabalho. O que eu preciso fazer step by step? Quais são as preocupações que eu devo ter iniciais? Bom, a primeira coisa para se prestar atenção aqui que é o que eu geralmente recebo. Fui oferecido um sponsor. E agora, o que eu faço? Eu quero pegar essa oportunidade. Primeira coisa a gente precisa, sim, ainda assim, existe uma lista com profissões em demanda disponíveis para esse visto. Então, a primeira coisa é olhar essa lista e saber, o meu empregador, ele quer me sponsorar, ou ele quer me contratar, né, como checkout, como caixa de supermercado. Bom, vamos lá na lista, vamos ver o que tem lá. Tem caixa de supermercado? Não tem. Ok, que mais que você faz no teu trabalho? E aí, na consulta, é quando eu
tiro todas essas informações para ver se eu consigo encaixar Em outra área. em alguma outra área, de modo que não seja, né, algo mentiroso, claro, Sim. Ou tá? função, né? Porque às vezes a função, você tem um cargo de uma coisa, mas você exerce a função X que cabe para um cargo tal, não é isso? Talvez, Por às exemplo, vezes, sales pode ser sales marketing, por exemplo, né? Seria, sim. mais ou Não. menos. Mais ou menos, depende. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo muito grotesco aqui. Se a pessoa trabalha como caixa de supermercado, ela muitas vezes, e eu sei porque eu já fui, né, aqui, pode ser a caixa de supermercado, mas se ela precisar fazer parte de estoque também, ela vai fazer. Agora, se na nomeação, né, se no argumento que a gente vai oferecer para a imigração, falando, olha, eu preciso de uma caixa de supermercado, porém, ela está fazendo outra função também e não é citado, ou não, meio que não se encaixa direito, Então, é um negócio que não vai muito rolar. É. Mas voltando, tá, nesse exemplo, que é um exemplo muito grotesco, tá? O caixa de supermercado não existe nessa lista, tá certo? Só para deixar bem claro. Mas vamos dizer que neste exemplo, se estivesse na lista, esse empregador poderia possivelmente, né, sponsorar, nomear essa pessoa para o visto 482. O que é importante que eu estou vendo que acontece muito na nossa comunidade, é um alerta aqui também para vocês. Se você foi nomeado numa profissão, né, num cargo, e a imigração pegar que você está desempenhando outro cargo, seu visto é cancelado. Tá certo? Não tem Que é os como fugir fakes, né? disso. Que eles estão falando que tá tendo muito fake de sponsorship e eles estão realmente ali agora olhando mesmo detalhes, né? Exatamente. já conhece E algum caso de alguém? eu atendi já uma pessoa que saiu do país, já estava no visto 482, saiu do país de férias, e assim que saiu de férias, o visto foi Checaram. cancelado, Porque foram checar. porque teve auditoria. Ó, vou dar um exemplo prático aqui então, tá? A minha migração mesmo. Por exemplo, eu era gerente administrativa e financeira no Brasil. Mexia com várias coisas, gerenciava várias coisas. Uma das atividades que eu exercia, e de fato, todas as áreas que eu passei eram contratos. Seja um contato com clientes, seja contato com universidades, né, que era na parte da educação, contrato de tudo. Quando eu vim para a área da Austrália, a minha profissão de gerente financeira e gerente administrativa não estava na lista. Mas o que estava lá? Administrador de contratos. Então, de acordo com o currículo que eu passei, eles identificaram que era uma posição e aonde eu estava naquele momento para o sponsorship, também tinha essa posição. Então, na prática agora ali do caixa, então, realmente, se eu fosse procurar pela minha profissão, não dava para eu migrar. Mas uma das funções que eu exercia estavam na lista de demanda da Austrália. É isso. Correto, que é isso que a gente faz na consulta, né? É olhar o seu histórico profissional e educacional e falar, identificar quais profissões que a gente consegue te encaixar. Ou né? que, de repente, a pessoa, às vezes, ela não encaixar, mas às vezes ela pode procurar nessa área uma oportunidade, né? Porque, às vezes, quando fala encaixar, né, Dan, fica parecendo que a gente tá criando alguma coisa para as pessoas. E, na verdade, a gente pode identificar, você pode identificar nessas consultas quais as posições que, de repente, ela pode buscar oportunidades no mercado de trabalho para um sponsorship. Já aproveita para... Explica aí como funciona a consulta. Tá. Já faz aquele merchan já. A consulta vai ser... Como que é? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tô no Brasil, tenho dúvida, quero fazer, o 482. Danúzia apareceu lá, procurei na internet. Como que é a consulta? Tá bom. Primeiramente, né, vocês vão lá no meu Instagram, agenda o seu horário lá comigo. Assim que eu recebo a notificação, eu mando um questionário para vocês responderem. Esse questionário, por que ele é importante? Ele é melhor do que você me mandar o teu currículo. Você pode mandar o teu currículo? Pode, mas eu prefiro com esse questionário, porque eu pergunto coisas fundamentais que vão me ajudar a fazer uma pesquisa bem elaborada antes da consulta, para já no dia da consulta eu já estar com todas as opções de visto disponíveis para vocês e o seu caminho migratório. Claro que muitas vezes, e vou dizer, na maioria das consultas, eu acabo tirando mais informação do que a pessoa colocou ali no questionário. Sim. E às vezes essa informação que ficou faltando, que você esqueceu, ou que você colocou uma data errada, é fundamental para eu te passar a informação correta, tá? Então, estamos lá na consulta, você me deu mais informações, de repente abriu um outro caminho aqui. De repente, né, é o que a gente falou, você é da profissão gerente de negócios,
Mas a gente pode estar olhando realmente na área de contratos, na área de projetos. Oportunidades em outras áreas. Em outras áreas. E por que isso é beneficial para você, né? Para você? Primeiro, dependendo da sua idade, claro, a gente pode colocar 1, 2 expression of interest para o governo. Isso aqui a gente pode, né? Tá, vamos lá. Então, vamos nesses steps aí. Show de bola. Primeiro, olhamos se a nossa profissão tá na lista. Se a gente se encaixa em alguma dessas posições. Legal, achei. E tem um empregador que falou, Sheila, é isso aí, bora que isso aqui a gente também tá precisando. A gente vai te sponsorar. Qual o segundo step? O que mais que a gente tem que ir nessas fases do sponsor? Certo. Bom, eu gosto de conversar com o empregador também, tá? Com a empresa, para entender direito a necessidade deles. Então, às vezes a consulta é feita em conjunto, às vezes a consulta é feita separada. Tá. Eu converso com você, aplicante, e depois eu converso com a empresa. Boa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é, tá bom, temos a posição, temos o candidato, temos a empresa. Essa empresa, ela é aprovada pela imigração para ela ser uma sponsor de alguém? Primeiro passo. Se ela não for, é um passo que a gente faz, que é super rapidinho, é basicamente, né, mostrar para a imigração que a empresa é idônea, existe, está no mercado há pelo menos 12 meses, etc, etc. A gente faz essa aplicação, aguarda a resposta da imigração, aprovado, legal. E que tem condições de pagar o salário da pessoa também, né? Não, esse primeiro passo é somente para falar assim, olha, eu sou uma empresa de verdade, é validar a empresa. Eu sou existente, eu tô tudo ok. Não, eles não olham financeiro nessa primeira parte? Eu mando a parte financeira também. Tá. É importante, porque a gente precisa provar que a empresa está saudável. Sim, entendi. Não tem nenhum problema com a ITO, por exemplo, tá? Que é o Departamento de Isso impostos. é, no caso, uma empresa que nunca sponsorou ninguém, né? Por exemplo, não tem essa experiência. Por exemplo, se a Sheila quiser sponsorar alguém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coisas da Intercâmbio Austrália Podcast, vou mandar toda a documentação da empresa para a imigração e falar, olha, eu quero ser um sponsor. Legal. E a imigração vai dizer sim ou não. Okay. Geralmente, quando eles, né, aprovam a empresa, é por 5 anos. Tá. E esses pré-requisitos, em geral, é realmente para provar que é uma empresa idônea, né? Correto. Então, para ver se está no mercado já há algum tempo, se realmente é uma Precisa, empresa né? que gera negócios, né? Que não é uma empresa fake, que só tá ali com o IBN aberto, certo? Correto. Legal, bacana. Correto. Legal, consegui. Então, também tem essa fase da empresa, para ver se ela é aprovada ou não. Você indica fazer isso antes mesmo de entrar com o processo do empregador ou fazer esses 2 steps, empresa e empregado, juntos? O que você indica? Se a empresa ainda não for aprovada pela imigração, a gente faz são 3 etapas, tá? Tá. A gente vai falar das 3 etapas. Eu faço as 3 etapas juntas. Mas essa primeira, como ela é muito rápida de fazer, a gente faz Rápida ao rapidinho. quanto, você fala? Você faz ela em, assim, questão de Em geral. 2, 3 dias. Ok. Manda o processo para Rápido. imigração, questão de também pouquíssimas semanas. Legal. É. Ok. Então, se a empresa não tiver feito essa primeira partezinha, eu já faço tudo junto. Tá. Muitas vezes, as empresas já têm essa primeira parte feita. Se tiver, Se tiver, perfeito. Vamos para a Alguma segunda etapa parte. já. Segunda parte é a parte da nomeação, que é a parte mais importante desse processo. Que nada mais é justificar para a imigração que a empresa precisa desse cargo, que a empresa precisa... Não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém, eu preciso dessa pessoa indeterminado. Essa pessoa tem as qualificações necessárias, essa pessoa tem a experiência necessária no nível necessário requerido Legal. e justificar realmente a posição perante aquela pessoa. Importante que nessa etapa nós precisamos publicar a vaga. Por quê? Porque o que a imigração não quer que acontece é que as empresas comecem a fake, né, posições para beneficiar você, Sim. ou você, né, aquele candidato, etc. Não dá oportunidade, né? E não dá oportunidade para o australiano em si. Então, a gente tem que publicar essa vaga por 28 dias, esperar. Nesse meio tempo, eu ainda estou rodando o processo atrás, né, coletando evidências, fazendo, né, a minha submission, etc, etc. Passou os 28 dias, colecionou tudo, fez o seu argumento, manda esse processo para a imigração. Uma vez que esse processo é feito, vem a terceira etapa, que é a aplicação do visto em si. Tudo isso anda no paralelo, tá? Aí a gente faz o visto, que é, novamente, falando, olha, eu sou o aplicante da nomeação X,
né? Eu tenho. E é basicamente provar as mesmas coisas. Mas vamos lá, vamos com calma que a gente tá falando, acho que uns steps aí, né? Porque até aí tá tudo lindo, maravilhoso, bora, o podcast vai sponsorar todo mundo, tá tudo certo, né? Bora que bora. Mas tem alguns impedimentos que a gente precisa, acredito, que olhar. Primeiro, a maioria das pessoas, elas pedem oportunidade aqui por conta do quê? Por conta do inglês, que é uma coisa que muita gente não consegue tirar a nota mínima do inglês. Então, Que a pode ideia ser o PT é ou trabalhar. IELTS. Pode ser o PTE, pode ser o IELTS. Depende da área, né? Ou não? Para o sponsor, qualquer um serve, ou não? O teste de inglês, ou a nota do inglês para o 482 é a mesma para todo mundo. O que difere é algumas profissões requerem que você tenha um inglês mais do que o que Uma é... nota maior. Mas a minha nota pergunta não maior, foi essa. Mas é com questão... Minha Mas- pergunta foi se para todas as profissões, para o sponsorship, se tanto o IELTS quanto o PT servem. E tô gravando, pode até usar se quiser. Sim. Que é interessante. Se dependendo da profissão, é a necessidade de um nível diferente de inglês. Para algumas profissões, por exemplo, o requisito é 7, 8. Para outras, 6. Essa é a minha pergunta. Sim. Tá, eu vou esclarecer a sua pergunta, porque ela é uma pergunta pertinente na comunidade, tá? O requerimento legislativo em termos de nível de inglês De sponsor. para o VIS 482 é o mesmo. IELTS, PTE é a mesma nota. Tá. Bom? O que difere... Não, pode falar pro público lá, responde pro público, que o público tá querendo saber. O que vai ser diferente em termos de nível de inglês é para fazer a validação da profissão. Algumas profissões requerem que você tenha um inglês maior, a nota maior do que o visto 482 está pedindo. Ou seja, se a tua profissão, por exemplo, profissões de, se não me falha a memória, o Sales and Marketing Manager, ele requer um nível muito maior do que o visto 482 requer. E existe, sim, a necessidade de validar essa profissão para poder aplicar para o visto 482. Calma lá, porque senão vai ficar isso. confuso pro nosso público, porque pra gente, a gente já passou por isso, a gente entende. A ideia é trazer a informação para aquela galera. Quando a gente tá falando de níveis de inglês, a pontuação pro sponsorship é igual para todo mundo, certo? Para você conseguir o visto de trabalho e apresentar para a imigração australiana, a proficiência de inglês é igual para todo mundo, perfeito? Só que antes da gente solicitar, da gente entrar com esse visto, dependendo de algumas profissões, você precisa validar a sua profissão. E aí, Correto. para validação de profissão, para algumas profissões, existem essa variação de nota. É isso? Correto. Ficou claro? Então, perfeito. Show de bola. Mas a minha pergunta é a seguinte, que o Álvaro também tinha feito, e a gente criou um meme aqui, inclusive, que foi engraçado. Pro sponsorship, que é o que a gente está falando hoje, do 482, a imigração aceita para todas as áreas, sem exceção, o PTE e o IELTS? Sim. Tá, então, porque eu sei que para outras Álvaro, pega as notas aí pra gente. outras profissões, a gente tem algumas profissões que, de repente, não aceitam o PTE, mas esse é assunto para outro dia. Então, pro sponsorship, PTE e IELTS são válidos, certo? São válidos. Perfeito. Conta do quê? Segue o jogo. Não, segue o Eu jogo pensei que ia não. trazer a lista pra gente Não, Vou trazer. pegar aqui. segue o jogo aí, porque a gente quer dar a nota do PTE e do IELTS pro visto 482 aqui pro pessoal que tá querendo. Tá. Agora, né? Tô olhando aqui. Fechou. Cortou esse assunto. Fechou. Dan, então bora lá. Entendemos que a empresa... Eu tô indo fácil pra galera ir processando com a gente aqui, tá? Entendemos que a empresa tem que estar válida, ela tem que estar apta a sponsorar. Me sponsorar, Sheila vai ser sponsorada. A gente entende que a minha posição, que eu vou me candidatar para esse sponsorship na empresa e imigração, tem que estar numa lista. Correto. A gente entende que eu preciso de uma nota de proficiência em inglês para aplicar esse visto, que é igual para todo mundo, seja para o engenheiro quanto para o carpinteiro. Só que antes disso, algumas profissões precisam ser validadas. Correto. Então, primeiro, legal, identifiquei lá a profissão, identifiquei a empresa, identifiquei que o meu inglês, já sei qual é a nota que eu preciso, mas a minha profissão precisa ser validada. Como que se chama esse processo aí? É igual para todo mundo? Tem órgãos? Explica um pouquinho, que acho que é o Skills Assessment, é isso?
Correto. É o Skills Assessment, que é o que a gente fala, né? Validação da profissão. Tá. E cada profissão tem o seu órgão assessor, né? Tem a sua autoridade. Boa. Então, cada autoridade tem uma regra. Então, o VETACES vai ter uma regra, o Engineers Australia vai ter outra regra. Cada um vai pedir uma coisa do candidato. Tá. Então, não é uma regra geral para todo mundo. Ou seja, se uma autoridade pede um nível de inglês para essa profissão, para outra profissão, outra autoridade vai pedir outro nível de inglês. Então, legal. Identifiquei a minha profissão e aí agora eu preciso identificar qual é o órgão que regulamenta a minha profissão. É isso? Correto. Todas E as isso eu vou- profissões têm que ter skills ou não? Não, a maioria das profissões, para fins de visto 482, para fins de vocês serem sponsorados, não precisa de validação, exceto em algumas para essas profissões indeterminado. Tá. Mas isso eu vou te falar na consulta, se você precisa ou não. Legal. Ou eu vou trazer ela para falar aqui só de skills assessment com a gente. Segura aí que já tá. Ah, e outra Pra você. E outra coisa, se você estudou aqui na Austrália, também tem uma exceçãozinha aí. Ou seja, se você estudou um curso aqui na Austrália, da qual, né, se encaixa ali naquela lista de demanda, Tá. dependendo, você não precisa fazer o Skills Assessment. A gente pode pedir uma exception. Tá. Então aí Tá? é outro assunto. Fechou. Consegui o inglês, validei, fiz meus skills assessments os skills assessment nada mais é para verificar se eu tenho experiência e qualificação, é isso? Correto. Então, Correto. para cada qualificação, para cada área tem um tempo ou não? Também. Cada área tem um tempo. Cada autoridade pede um tempo de trabalho. Por isso que precisa saber qual que é o órgão que regulamenta isso e ali no órgão que vai estar a descrição para minha posição de quanto tempo que eu preciso, quais as qualificações, se Correto. o diploma que eu fiz no Brasil ou na Austrália estão válidos, é isso? Correto. Tá. Ou seja, essa autoridade que faz a validação, às vezes vai te pedir 5 anos de trabalho, né, comprovados. Mas para fins de você aplicar para o visto 482, a imigração só pede 1 ano, período integral trabalhado, Boa. tá? Nos últimos 5 anos. Então, assim, você vê que são regras em Que tudo se quanto é cruzam, lugar, né? né? Mas se cruzam e que, assim, você tem que se atentar a isso. Exato. Hoje, como a gente está falando de visto de trabalho, a gente está falando tudo sobre visto de trabalho. Yeah. Existe esse órgão que você também pode utilizar para outras coisas, que de repente eu pedi uma residência permanente na Austrália, que a gente não vai falar sobre isso agora, e aí os pré-requisitos para essa residência é de outra categoria, tá? Só para você entender, porque de repente você fala, mas alguém me falou que era 3, 4, 5 anos, e a Danu está falando que é 1 ano. Nós estamos falando de 482 hoje, visto de trabalho, tá bom? Show de bola. Legal, consegui meu Skills Assessment. Uhul, minha profissão tá ok, já tem ali experiência, inglês tá show de bola, consegui o PTE depois de várias vezes. Confesso que foi de 1, 2, 3, que é assim, né? É assim, gente. Não é difícil pra você também, né? Pra todo mundo é difícil. Mas já falando dessa questão do inglês, eu hoje já tenho 10 anos de intercâmbio aqui na Austrália, né? Eu também passei pelo sponsorship por esse visto de trabalho, em outras regras, claro, por isso que eu entendo um pouquinho e sei que as mudanças agora são diferentes. Gente, e muitas pessoas têm oportunidade de trabalhar na Austrália porque o seu chefe viu que você é um profissional qualificado, que ele precisa de você, passou por todos esses steps iniciais que nós falamos, mas o que falta? O inglês. Então, dica de ouro para você. Veio para a Austrália para estudar inglês? Aprenda inglês. Esse inglês ele vai servir para você principalmente se você quiser trocar de visto de estudante para o visto de trabalho, que nós aqui da Intercâmbio Austrália, nós motivamos você a sair desse visto de estudante. A gente não quer você 5 anos, 10 anos com a gente. Sim. A gente tem aqui o tempo, né? Quando você sai do Brasil, a gente já faz uma programação para você de acordo com os seus objetivos, de que a gente possa te ajudar a somar para chegar nos objetivos. E muitos dos meus estudantes já vêm com essa visão de trocar o visto de estudante num determinado período para o visto de trabalho, que aí é onde a gente indica a Danúzia para falar sobre isso com vocês. Mas a minha parte é fazer com que vocês realmente vai step by step, segue para essa oportunidade, mas o inglês, ele é necessário. Então, pisou nessa Austrália, meu amigo, é falar inglês para tudo pelos cotovelos, para que na hora que você precise fazer essa prova de proficiência, ela não seja uma dor de cabeça. Sim. E muitas das pessoas perdem oportunidades porque tá com deadline ali. Tipo, eu vou deixar lá pro final.
Vou deixar pra falar lá no final, Vai eu corro empurrando, atrás. vai empurrando. Eu corro atrás. Vai- Eu vou correr atrás. É, o tempo fica curto, né? Exato. E é legal que você tem vários episódios aqui, inclusive falando de PTE também, né? Temos. Falando de inglês, então dá uma olhada lá nos episódios que tá explicando aquele bate-papo para falar a importância do inglês. Não, porque imagina que frustrante você conseguir um empregador Você que tem o te tempo, que quer te contratar. tem tudo pronto menos Você inglês. tá com tudo pronto, mas você não consegue tirar nota do inglês. Porque você não aprendeu, Exato. que você não se aplicou ali na prova, que você não quis fazer o que você precisa Eu vejo fazer, isso né? acontecer muito. Dan. Olha, assim, de 10 pessoas, eu acho que 7 estão nessa categoria, Bom, tá? Eu acredito que sim também. Mas Importante. eu vou falar um negócio pra você aqui, porque agora eu vou fazer meu merchandising. Câmera, luz, ação, vira pra mim aqui, please. Que isso. Se Corta você pra tá mim. na Austrália e você é um cliente intercâmbio Austrália, a gente vai te colocar nos trilhos. Porque a gente tem um projeto que a gente lançou já tem uns meses aí, e a Danúcia faz parte desse projeto, que chama Imersão Austrália. Muito Então, bom. se você tá ali, o inglês não tá bom, a gente vai te puxar pro inglês, meu filho. Porque ou você vai Tá conseguir essa patinando. oportunidade de trabalho. Nesse Imersão Austrália, a gente tem... Vai acontecer agora aí, ó. Vai Muito acontecer bom. agora. Tá pra acontecer aí, né? Quando você tá vendo. Se não tiver, já segue a gente na rede social que você vai ver lá. Nesse Imersão Austrália, a gente realmente relembra dessa consultoria que a gente faz inicial com o nosso estudante, que é se ele realmente quer um visto de trabalho, o que você está fazendo para o visto de trabalho? Cadê o inglês? A gente traz você para explicar para ele de novo no Imersão Austrália sobre esse visto de trabalho, né? A gente traz uma pessoa do PT para dar umas dicas para eles conseguirem isso também. E aí vai, carreira, como entrar na profissão. Então, também a gente, se você tá com o Intercâmbio Austrália, você tá bem assessorado, né? Já vendi aqui o meu peixe, né? Porque eu não sou boba nem nada. É isso. É Tá isso. certíssima. É que Muito tem a bom. ver, né? Tem a ver. Esse tipo, por isso que eu quis trazer você aqui, porque a gente acaba, de uma certa forma, falando pro nosso estudante, mas eu só posso falar da minha experiência. Então, o que eu Sim. sei, né? Tipo, eu sei que tá acontecendo, eu sei que a minha irmã conseguiu um sponsor, eu consigo falar no general, né? Então, nesses step by steps, é importante a gente trazer pra você. Normalmente entram naquela zona de conforto, né? Aí fala, tô tendo a minha vidinha aqui tranquilo, tá? O tempo vai passando e o inglês não tá melhorando. E acha que simplesmente vai sentar ali no teste e vai passar de primeira. Não é Não assim. vai, Não não, é assim é que funciona. assim. É né? um jogo, né? Não Você tem precisa como. estudar ali. Dan, bora lá, então. Próximo step. Conseguir ali o Skills Assessments, conseguir o PT, empresa aprovada, posição. Legal. E agora? Quero dar entrada no meu visto. Ok, tem um stepzinho que eu ainda não falei pra vocês, Fale. que é crucial, essencial, e se não tiver correto, a nomeação não vai passar. Fale pra nós, então. Que é a questão do salário. E aí, quanto que você paga? Aí a gente coloca o óculos, né? Coloca aqui, falou Eu de não vou- números. Porque não consegue ler aqui, né, de perto. Porque eu fiz uma colinha aqui, tá? Boa, Porque eu não vai. lembro dos números. Vamos lá, gente. O que mudou, né, dia 1º de julho? A gente sabe que o salário estava 73.150 por ano. É o mínimo do mínimo que o empregador deveria te pagar, tá certo? Mas não é só isso. Não. A partir do dia 1º de julho de 2025, esse salário mudou para 76.515. Tá? E isso eu estou falando de só uma categoria desse visto 482. O 482 tem uma outra categoria, que é uma categoria para profissões especializadas, da qual o salário aumentou para 141.210. Tá certo? Mas a gente está falando dessa tangente mais normal, que é o todo mundo no salário de 76.515. Esse é o mínimo, então. Se um empregador quiser hoje, É é o o mínimo. mínimo Para do qualquer mínimo. posição. Nesse stream, nesse stream aí, que é o SED, Sim. desse visto 482, Tem que que é o pagar. normalzão que todo mundo Anual, tem, tá? tá. Porque para você ganhar um salário de 141.210, cara, você tem que ser muito, mas assim, muito qualificado. Tá. Muito. A empresa tem que Normalmente justificar. engenheiro, essa área, assim. Acho que mais na área da medicina, né? Pesquisa. Medicina, essas áreas mais assim. Outra coisa, as empresas que pagam esse salário bem maior são empresas que têm também, né, um nível. um know-how muito maior do Sim. que uma empresa menor, tá? Multinacional, essas coisas. Por exemplo. Então, assim, vamos aqui nessa categoria do salário básico, basicão mesmo. De entrada. De entrada, a gente tem que olhar esse salário de entrada. A gente tem que olhar o salário que estão pagando para aquela função indeterminada. Então, vamos lá no exemplo de que você vai ser contratado como Contract Administrator, por exemplo. Tá, a gente sabe que o salário que a imigração pede é 76.515, mas a gente vai ter que fazer uma pesquisa do que as outras empresas
do que as outras... o que os anúncios por aí estão Ah. oferecendo. A média, né? Qual que é a média? E aí, claro, tem outras coisitas que a gente precisa ver. Se essa profissão se encaixa num award, né? Para ver quanto que o award fala que você deveria receber. E tem uma certa matemática, tem uma certa matemática aí para fazer, para Tá. entender. Tá, eu posso só pagar isso? Obviamente, se o empregador for te pagar só isso, por exemplo, a imigração já fica meio assim, mínimo do mínimo, vamos dar uma olhada nessa aplicação aqui com mais cautela. Sim. Então, Então, a se o gente mercado está pagando, por exemplo, de 76 mil, está pagando 80 mil, a ideia é que igualar. que a empresa ofereça o mesmo salário de mercado, certo? Não é só porque é 76 mil, mas para essa posição aí, a média hoje o mercado tá pagando 80, 85 mil. Então, a ideia é que o sponsor também pague. E é uma forma até de proteger o empregado, né? Sem dúvida alguma. De não Sem ter dúvida exploração, alguma. né? Porque Sem senão dúvida você tá alguma. lá, você tem uma posição que é 100 mil, aí é 76 mil, eu vou te dar o sponsorship, então agora eu vou beneficiar. Então, é uma forma justa de proteger o empregado, também. Legal, Sem interessante. sem dúvida nenhuma. E outra coisa que a gente se atenta também essa empresa tem australiano desempenhando também essa função, uma função Legal. bem parecida. Qual que é o salário dessa pessoa? Porque se essa pessoa estiver ganhando 100 mil, a gente tem que nivelar. Entendi. Tá? Então, assim, é um trabalho complexo, é uma parte da legislação muito complexa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo a nomeação, né? Argumentando ali para a imigração o porquê dessa pessoa, os steps, né? O step by step que a gente teve que fazer para chegar nessa, né? Na conclusão de que eu preciso dela, eu não achei nenhum australiano, e esse é o salário que eu vou oferecer porque eu pesquisei no mercado, porque eu tenho ou não tenho um australiano trabalhando Porque às comigo. vezes a empresa vai falar, eu te contrato, mas eu só vou te pagar 65 mil no ano. Você vai falar, bom, já não entro. Não, gente, eu atendi uma pessoa há pouco tempo. Pagar o mínimo. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo atrás que o empregador queria pagar 40 mil por ano. 40 não mil vai. não dá Você nem o não salário passa. mínimo. Não tem passa. como. Sim. Show. Pois não. Posso falar? Claro. Desculpa, é interessante esse... Final desse já. Pode até entrar no podcast, porque eu tô lembrando do meu sponsor. O meu sponsor não deu certo, porque o meu empregador não conseguiu pagar o salário. E aí eu queria perguntar o seguinte, porque o problema foi que lá no começo, quando ele me ofereceu um salário, ele falou assim, me dá os teus 3 últimos tax returns, eu vou fazer uma média e esse vai ser o salário. Ele não quis nem saber. Ele falou, eu te pago quanto você ganha. E eu falei pra ele na ocasião que eu não sabia. Quem cuidava isso era minha mulher, que eu só trabalhava. Aí ele pediu os 3 tax returns para fazer a média e esse seria o meu salário. Eu só estava atrás do sponsor. Acabou que o meu salário, ele falou assim, deu 110 mil. E ele falou assim, é um pouco alto do que eu estava esperando pagar, mas eu vou cumprir com a minha palavra, vou te oferecer. Só que foi por isso que depois não deu certo, porque não conseguiu continuar pagando meu salário. A minha pergunta é, eu posso fazer um downgrade, ou step down, não sei como chama isso, para poder reajustar o salário? Porque me disseram na ocasião que não se pode. Você poderia fazer naquela ocasião, né? No caso, que é o que você está perguntando. Não poderia. Se ele fosse contratado com 110 mil, ele poderia ser ajustado, de repente, naquele Por exemplo, momento, com a 70, empresa 80? Uma dificuldade, que foi exatamente o que aconteceu. Aí ela falou, eu não consigo pagar mais. Então, é uma das coisas que a gente olha quando a gente faz a consulta com o cliente e com a empresa. A gente olha a parte financeira da empresa e olha, bom, então tá, você está propondo pagar 100 mil para essa pessoa, mas a sua empresa só faz 200 mil por ano. Não justifica. Você não vai conseguir sustentar isso. Então, a gente olha também nessa parte. Então, assim, o downgrade, porque a empresa está indo mal das pernas ou precisa se recuperar, não é uma justificativa. É extremamente arriscado e eu não acho que passaria também, tá? Por quê? Porque se ele te dá um grade para 50 mil, porque, né, ele precisa recuperar, aí a gente falou, bom, então tá, olha, imigração, a gente vai pagar 50 mil, a gente vai dar um grade, mas aí a gente faz a pesquisa de mercado, o mercado tá pagando 100 mil. Não vai passar. Faz sentido? Por isso, se eu tivesse essa informação na época, eu falaria assim, não. É porque você não veio falar comigo. Talvez, provavelmente. Teria feito do mercado, né? Que naquela época era 60 mil, provavelmente. Era 65 mil, acho que era. Acho que era isso, era direto com ele. Existia um advogado in-house lá. E se eu soubesse, eu preferiria
receber 65, mas ter uma saúde, meu sponsor até o final, Sim. pegar a residência, com que era o certeza. Importante é o fim. É, mas lembra que sabe não... assim, não, 110 é 110. Você falou, tá falado, me dá aí, entendeu? Sim, mas lembra que não é só... eu estaria feliz de receber 63 na época. O que é... Não, era o mínimo. Não, Sim, era o mínimo, por exemplo. Era 63 e pouquinhos, eu já não lembro mais. Mas não é só saber o que a imigração gostaria de ver. É ver o que o mercado está pagando lá fora. Ou seja, se você não achasse nenhuma empresa que estivesse pagando isso, ou se a maioria estivesse pagando isso, e fosse ali no nível no que a imigração quer ver, poderia passar. Mas se lá fora, na pesquisa de mercado... Porque ele era uma high... Ele já tinha, né? O profile dele na área era um profile alto. Então foi isso que o cara fez. Pegou os 3 tags... ele fez errado. Ele fez errado. Porque provavelmente ele queria o profissional, né? Que é ele, mas não aguentou. É o que você falou. Se tivesse programado, feito uma pesquisa interessante, já teria visto que, de repente, pro mercado, pra área dele, não estava se pagando 110, mas que estava pagando 70, 65, né? E aí, de repente, teria feito um acordo justo ali, né? E oferecido realmente uma oportunidade real. Sim. Né? É a mesma coisa que, eu já recebi, né, e-mails de brasileiros falando, você não quer me sponsorar? Eu posso te ajudar com contratos, com atender clientes, etc. Eu falo, gente, a minha empresa não tem esse financeiro suficiente para justificar, por exemplo, entendeu? Amém. Tá recrutando aqui, ó. Danúzia tá recrutando. Vem que eu sponsoro. Manda seu resume pra Danúzia Pontes. Mas não, é só um exemplo bobo, assim, de brincadeira que a gente tá falando, pra ver que realmente, né? Se a sua empresa não tem não é qualquer empresa que vai sponsorar, né? Exatamente. Essa é real. Outra coisa, tá? Uma pergunta que eu sempre recebo. Eu tenho um IBN, eu quero me sponsorar, ou eu quero sponsorar o meu amigo. Tá, então peraí, vamos step aí, porque a gente tá falando com pessoas que de repente não sabem nem o que é IBN. IBN é um CNPJ na Austrália, onde uma empresa pode ter, uma empresa como a Intercâmbio Austrália tem o seu IBN, é uma companhia, né, uma empresa, uma PTY, e também você que tá aí, João, você pode ter o seu IBN próprio e você pode ser a sua própria empresa. Então, quando ela fala que ele tem um IBN, de repente um pintor na Austrália, um pintor tem seu IBN, presta serviço para outras pessoas e recebe através do IBN, passa ali, né, o CNPJ para poder receber isso como uma empresa, uma pessoa, um indivíduo. Ai, meu Deus. Sou trader. Obrigada, gente. Obrigada, produção. É isso aí, porque eu dei uma enroscada aqui. Já fui lá na contabilidade agora, mas tudo bem. É assim mesmo, é real oficial. Então, realmente, você é uma pessoa independente que presta serviço. Quando ela falou do ABN, se essa pessoa ela pode sponsorar outra, e nesse caso não, né? Quando você é um solo trader. Então, aí a gente pode olhar na situação de, qual que é o seu objetivo? Olhar na parte financeira da empresa, né? Porque às vezes essa pessoa tá faturando 3 milhões, a gente não tá nem sabendo, né? Tá? Você tá? Sheila, você tá? Não. Tô me sustentando. Não. Né? E a gente traçar um plano de como que a gente leva essa empresa, né, de ABN, saindo de ABN, como que a gente pode transformar ela numa empresa saudável, legal, compliant, né? Com as leis e tudo mais, para poder lá na frente fazer alguma coisa. É um planejamento também. Agora, você, Sheila, se você tivesse um ABN de cleaner, né? Trabalhando no seu CNPJ sendo cleaner, por exemplo, eu quero me sponsorar, eu quero sponsorar o Álvaro como cleaner na minha empresa, não vai rolar. Mas aí, se é uma empresa que tem... É o que você falou de planejamento. Eu já vou além, né, gente? Porque eu sou visionária. Se é uma empresa que tá realmente saudável, que tá tendo faturamento, que você tá... Que o empregador tá crescendo, aí, de repente, conversar, né, com a gente de imigração, junto com a contabilidade, e fazer com que esse solo trade vira uma company para fazer um planejamento futuro, para trazer esse faturamento para dentro da empresa, para daqui a um ano, de repente, fazer isso. Então, é possível. Se você é um profissional qualificado, está fazendo um sucesso do caramba aqui na Austrália, e aí vê um potencial aí de repente... Auto-sponsor hoje não dá mais, né? Não vamos falar sobre isso, mas... É um assunto delicado. É delicado, porque não é que não dá, mas já é mais desafiador, né? Que antigamente você, quando era seu próprio empregador, você podia solicitar esse visto de trabalho, você podia se auto-sponsorar, né? E solicitar esse visto de trabalho. Hoje em dia já não é tão simples o processo, é uma coisa mais outros levels, que é o que a gente não vai falar. Mas é um planejamento, tudo é planejamento, né? Se de repente a empresa tá saudável, você tá... E tem muita gente fazendo sucesso aqui na Austrália. Tem muito solar trade aqui ganhando dinheiro. Muita gente, assim...
E a gente não tá falando de pouco dinheiro, não, viu? A gente tá falando de milhões pra cima, tá? Tem sim. Então, assim, basta você se organizar, se planejar, fazer a coisa certa, é fundamental. Ter os profissionais adequados, fiéis e corretos, trabalhando em cima da sua empresa, é essencial. Mas é aquilo, é planejamento. Não tem como. Mas a base também é o inglês. Tá, bora então lá. Ó, falamos pra caramba desse negócio de sponsor aí, negócio dá bom, hein? Mais alguma coisa, mais algum step do processo que colocamos lá a aplicação, deu tudo certo. Quanto tempo tá demorando aí pra poder aplicar esse visto? Ó, gente, como tudo de imigração, a gente não sabe tudo, né, assim, daqui da cachola. Vamos lá, que vocês me perguntaram qual que é o tempo que a imigração tá levando para processar, né, para dar o grant desse visto, né, ou a decisão. Aqui no website deles está mais ou menos entre 5 a 9 semanas, tá? Caraca! 50% das aplicações, em 4 semanas e 90% em 8 semanas. Bom pra caramba, hein, meu? Agora, confio nisso? Sim, não, mas é caso e casos também, né? Caso e caso. E a gente tá falando de uma notícia que tá agora, porque isso é atualizado a todo momento, certo? Exatamente. Agora, para fechar aqui, finalizar, eu vou mandar a lista de profissões para vocês que estão, né, que podem ser as profissões que podem ser que as pessoas podem ser sponsoradas, Tá. né? Podem conseguir uma nomeação. Para quê? Para eles olharem essa lista e falar, opa, minha profissão tá aqui. Ou, opa, a minha profissão não tá aqui, mas essa aqui, poxa, ela parece ser parecida. Então, vem, faz uma consulta, deixa eu analisar o seu caso para ver se a gente consegue te encaixar. E aí você começa a procurar empregos nessas profissões, tá? Então, outra coisa. Você vai deixar a lista pra galera aqui, certo? Correto. Então, ó, a Danusa tá deixando de presente pra vocês aqui no YouTube. Tem um link, além do contato dela pra vocês tirarem todas as dúvidas, também tem um link já com a lista de demanda na Austrália nesse momento, tá bom? Pode falar. Profissões que geralmente, tá, estão em altíssima demanda. É na área de construção. Isso que eu ia te perguntar. Na área de hotelaria. Na área de saúde. Quando a gente fala área de hotelaria, é muito abrangente, né? Porque pro Brasil não é muito comum hotelaria. A gente tá falando hospitality, que a gente tá falando. É a Isso. parte mais também de restaurantes, chefe de cozinha, né? Pra quem trabalha nesse mundo aí, certo? Correto. De atendimento, correto. legal. Porque Correto. fica, às vezes, pra quem tá vendo isso da primeira vez, hotelaria, tipo, eu não trabalho com hotel. Mas quando a gente fala hospitality, por exemplo, a parte de chefe de cozinha, quem trabalha com gastronomia, né? No Brasil, também aqui é uma demanda, sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. E varia muito, gente, mas realmente, construção civil, pintor, tem muita coisa. Azulejista, marceneiro, né? Mecânico. Mas, assim, eu vou mandar essa lista pra Sheila. Vamos falar umas padrões aqui. TI, área de TI, área de engenharia, área que é bacana também. Área de marketing, ainda assim, a gente consegue. Videomaker também tá lá Tá, não tá? Tá. Se não tá, nós vamos ver na lista. Você vê lá na lista e me fala se tá ou não. Tava. Gente, são tantas profissões que estão na lista que fica até meio difícil a gente falar, né? A gente sabe falar, a gente consegue falar no geral. Sim. Mas no específico é difícil, porque são mais de 100 profissões. A área da saúde, né, também. As Qual partes de a frequência enfermagem. de atualização da lista? Olha, geralmente ano? as listas são atualizadas todo ano, né? Fechou o ano fiscal aqui, que o ano fiscal fecha no dia 30 de junho. Legal. Eles geralmente atualizam a lista. Agora, teve mudança depois do dia 1º de julho? Nas listas, ainda não teve nenhuma mudança. Sim. Eu lembro que o ano passado, eles mudaram lá para outubro, novembro, teve alguma coisinha. Assim, eles demoraram, mas todo ano, geralmente, eles dão um update ali nas listas. Empresa quer me sponsorar. E aí, quem que paga essa taxa aí de sponsor? A Sheila. Não. A Sheila, a empresa, porque já ouvi falar, muita gente falar, eu que paguei o meu sponsor. Às vezes, uma empresa grande, eles pagam tudo. Tem uma regra? Não tem? Tem uma obrigação? Existe, sim, uma regra. Tá. Algumas empresas pagam tudo, como você mesmo disse. Mas, no meu ver, é quando a empresa é muito grande. Na maioria dos casos, aquela primeira etapa que eu comentei, que é, né, ser aprovada para ser um sponsor, e a parte de nomeação, a empresa tem que pagar. Ou seja, as taxas de vistos, taxas do agente de imigração ou do advogado de imigração. E a questão as taxas do visto em si, o aplicante pode pagar. Inclusive, pagar a taxa do advogado. Legal. Agora, o que não pode acontecer é da empresa cobrar, ou, né,
exigir que você pague absolutamente tudo. Tá fora da lei. E normalmente, por exemplo, a minha empresa quer me sponsorar. Aí eles entram em contato, tem uma reunião, por exemplo, eu, a minha empresa e você. E aí Isso foi o que você ela explicou no desenrola. inicial. Sim, Depende sim. de como a pessoa quer lidar. Porque às vezes o cliente entra em contato diretamente com ela e quer saber se ele é elegível, então ele quer só discutir as coisas dele. Sim. Às vezes não, já quer fazer uma reunião Precisa envolver junto. a empresa, né? Não, quer fazer uma reunião junto porque todo mundo já quer discutir todos E os resolver pré-requisitos já. e ela tem que explicar se a Legal. empresa é apta ou não. Custos que vão envolver isso, porque às vezes existe sim ali uma oferta de trabalho bem legal, existe uma possibilidade, mas isso envolve custos, como o próprio salário que a gente falou que tem que ter ali, né, uma oferta mínima, né, que é o que a gente falou, tem outros custos, outras taxas, que isso vocês vão descobrir tudo na consultoria com a Danúzia, tá bom, gente? Sim. É E isso. também lembrando que, né, eu também, no offside, eu converso com a empresa sozinha. Por quê? Porque tem muita coisa financeira que eu preciso saber, tem muita informação financeira que eu preciso saber. Sim. E a pessoa, né, a Às empresa vezes ela não quer abrir, né? não quer abrir com Detalhes, do né, teu claro. lado, né? Exato. Mas Legal. eu faço uma reunião com a empresa também. Então, galera, para vocês saberem Muito bom. que o sponsorship é uma realidade, o visto 482, ele é totalmente alcançável para você que deseja mudar de vida na Austrália mesmo, sair do visto de estudante, ir para um visto de trabalho e futuramente aí com essas profissões que estão na lista, conseguir uma residência permanente. Eu queria muito fazer esse conteúdo para vocês, porque isso acontece, é muito normal, é um caminho que acho que a maioria dos brasileiros e outras nacionalidades, eles traçam como objetivo para poder ficar na Austrália e conseguir aí vários benefícios pessoais, que não vamos falar agora aqui, mas existem inúmeros objetivos pessoais para as pessoas. Às vezes, de repente, mudar de vida mesmo, alcançar um salário um pouquinho mais alto, né? De repente, voltar mesmo para o Brasil, mas com uma residência permanente e alcançar vagas de empregos que são, às vezes, acessíveis só para os australianos, mas às vezes você mora no Brasil, ganha em dólar australiano. Tem várias oportunidades que dá para explorar nisso, certo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E eu tenho colegas que moraram aqui na Austrália, que trabalhavam para empresa aqui na Austrália, conseguiram a residência permanente, de repente quiseram voltar para o Brasil, só que estão lá no Brasil, continuando trabalhando para a empresa. Então, olha o benefício. Eu já vi, eu tenho vários casos desses. Inclusive, tem umas pessoas que às vezes vêm para a Austrália, já vou abrir aqui um outro detalhe, às vezes tá na dúvida por causa da idade e tal, se vai dar ali para pegar uma residência ou não, e às vezes a gente investe em qualificação, né, na pessoa, a pessoa já é um especialista, às vezes, de repente, na área de contabilidade no Brasil, é um controller, e aí a pessoa faz um master aqui na área de controladoria para poder realmente entrar no mercado de trabalho e pegar esse cliente, e se futuramente não conseguir ficar na Austrália, já volta com um salário em dólar. Exatamente. Viu, Dani? Falei pra você que dava certo. Bora, gente! Bora, muito obrigada, Bora, valeu. obrigado. Gostei, Valeu. Amém. Pode voltar. Amém. Voltarei. E se vocês quiserem que a gente grave mais detalhes sobre o visto 482, eu volto com o maior prazer e a gente pode falar sobre cada etapa. A gente pode fazer um episódio de cada etapa. O que vocês acham? Deixa Eu nos gosto justamente comentários. do Skills Assessment, que eu tenho umas dúvidas ali. Eu acho Também que é legal sim. a gente, de repente, falar só do PT, falar, né, vamos fazer pra vocês. Fica ligado que nós vamos fazer um monte de coisa pra vocês aí. Bora! Bom, eu queria realmente agradecer vocês mais uma vez por esse convite. E é sempre especial poder dividir, né, o meu conhecimento com vocês. E quanto mais brasileiro a gente puder trazer aqui para a Austrália, melhor. A nossa comunidade é a comunidade que a gente quer beneficiar, né? Sim. Em essência. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. E se eu puder também aqui, né, abrir já, assim, gente, me segue lá no Instagram, Danúzia Boa. Pontes Auz. Ô, Dan, isso. obrigada a você, na verdade, por compartilhar com a gente. A gente sabe que você é uma parceira da Intercâmbio Austrália, mas a gente sabe que o Intercâmbio Austrália não é só uma parceira da agência de intercâmbio. A gente está aqui para somar com a comunidade brasileira. Sim. E a gente sabe que você sempre está apta a ajudar, seja quem for, né, essa pessoa que está ali do outro lado. Sim. Então, muito obrigada mesmo pela sua parceria, né? A gente realmente já tem aí construído aí ao longo dos anos várias trocas e isso só tem agregado para as pessoas que ali estão, tá? Obrigada, valeu, gente. Até a próxima! Valeu, tchau, tchau.